vocês, tinha apresentado para vocês, Dulce, atriz, diretora, escritora, fofa. Tá bom. Fofa. Já encontrou alunos nossos várias vezes, somos freguesas, tá? Fregueses. É verdade. O Politi, eu tenho uma dívida assim, enorme, de tanta atividade que a gente já fez junto. Esse pessoal é ligado a uma instituição chamada Núcleo Memória, que é o núcleo que nasce quando a ditadura acaba, da organização dos ex-presos e familiares de presos, ex-presos, mortos e desaparecidos políticos. Esse pessoal tem um papel fundamental de lutar pela memória de quem morreu, né? De quem desapareceu, de quem não pode mais dar o seu testemunho, né? Então, toda a nossa gratidão, a gente não tem nem palavra para agradecer, certo, gente? A oportunidade de a gente estar aqui e eles vão contar um pouco dessa história para a gente. Só para Dulce e Maurice, essa atividade geralmente a gente faz no final do ano, depois que a gente aprendeu ditadura militar, né? Então vocês têm mais elementos. Esses meninos aqui, que são os meninos de terceiro ano, meninos e meninas, né? Nossos alunos de terceiro ano, eles estão estudando República Velha. Tudo bem? Eles sabem o que é o DOPS, porque a gente estuda Arthur Bernardes, eles sabem o que é estado de sítio, eles sabem que o Brasil vai ter duas ditaduras, uma do Vargas e a ditadura civil-militar, eles sabem disso. Então, sabem um pouco do que é a história da repressão, da censura, mas eles ainda não estudaram com detalhes ditadura civil-militar, que é diferente quando eu levo as turmas no final do ano, porque eles virão, tá? No final do ano, a gente vai fazer o lugar de memória, eles estão mais preparados para entender mais. Então, levem isso em consideração, tá? Como a gente queria atividade, não queríamos perder a exposição, né? Então, nós já trouxemos os alunos, mas entendam em que estado aqui eles estão. Mas todos eles sabem da importância da democracia para qualquer coisa, né? Como essência da construção de qualquer país, certo, gente? Eu não estou mentindo. Nós sabemos disso. Então, obrigada, e estamos aqui juntos. A Dulce tem um poema, não sei se ela vai recitar hoje. Vai. Que eu separei eu ia trazer para vocês, na verdade, esse poema. Mas eu não sabia, um poema grande, e eu não consegui fazer o recorte. A Dulce vai recitar e eu vou colocar na plataforma esse poema para a gente conseguir conhecer na íntegra. Tudo bem? Então, tá bom, tá, Dulce? Depois eles vão receber. Obrigada. Eu vou falar um minutinho só. Queria dar as boas-vindas a vocês, a todos, a todas. Meu nome é Ana Castro, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. Sei que vocês estão no ano de vestibular, parece que tem alguns até que querem prestar vestibular para a FAO. Então, já vou dar boas-vindas assim até para o futuro, boas-vindas para a USP, né, para vocês que estão querendo prestar vestibular. Sou diretora aqui do Centro Maria Antônia e a professora falou, né, vocês ainda não estudaram a ditadura, mas todo mundo viveu o 8 de janeiro agora recente, então está todo mundo sabendo do que se trata, né? Então, queria de novo falar que a gente está muito contente de receber vocês aqui, queria agradecer mais uma vez o Núcleo de Memória, o Maurice, o César, que está lá embaixo fazendo a visita. Está aqui. Achei que você estava lá embaixo. Onipresente, César. E dizer que se vocês quiserem também perguntar coisas, tal, eu vou ficar meio aqui nos 2 andares, passeando, vendo o pessoal. Também estou à disposição, vocês podem me procurar, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Você acha melhor? Está muito contente, vocês sabem. Um poema que era outra coisa, senão eu falo aqui. Ela quer que eu fale de jeito, mas assim, não. Venham também no fim de semana ver as exposições de artes visuais que está no edifício do lado. Talvez hoje não dê tempo de vocês fazerem toda a visita, mas tem 3 exposições abertas aqui no edifício ao lado. Uma de pinturas da Renato Ursaia, uma que são várias faculdades de arquitetura e de história que chama Nebulosas da Cidade, e uma outra também de gravuras e pinturas no 3º andar, com vários artistas brasileiros importantes, Evandro Carlos Jardim, João Musa, fotógrafos, gravuristas. Vale a pena vocês conhecerem. Se não der tempo hoje, vocês voltam outro dia. Professora, a senhora é o que da Yara? Eu sou o quê? Do quê? Da Yara. Sobrinha? Não. Nada? Não. Por quê? Parecido? Não, achei que fosse. Não, porque a Rosa é o médico que trabalhou aqui. A Rosa é a irmã, a Rosinha, que a gente chamava de Rosinha. Bom, vem.
Obrigado, Ana. Uma lista de presença, tá? Que é aqui do museu, tá bom? Tem caneta aí? Ah. Tem nos... Bom, eu vou começar primeiro dando as boas-vindas e agradecer à professora Sônia e todos os outros professores que todo ano trazem a turma do Santa Maria aqui e outros lugares, e realmente com que a gente tem uma parceria de há muitos anos, né? E é sempre um prazer receber vocês, porque é sempre um prazer falar com pessoas jovens que tiveram a sorte de nascer depois que a ditadura militar terminou, né? Vocês tiveram essa sorte, nós, a Dulce e eu, não tivemos essa sorte, nós todos éramos jovens, um pouco maiores do que vocês, quando estourou a ditadura e pagamos um preço bastante alto, né, de prisões, de violências, que a gente vai poder falar. A ideia aqui não é também dar uma aula, a ideia, como a professora Sônia sempre diz, a aula vocês vão ter lá embaixo com o César, quando vão ver a exposição, ele vai explicar a exposição e vai mostrar por que essa exposição é importante para a gente discutir esses conceitos, né? Democracia, valores de respeito aos direitos humanos, tolerância e principalmente se guiar pela verdade e não pela fake news e pelas mentiras, né? Então a ideia aqui é a gente fazer uma roda de conversa. Eu vou começar, depois a Dulce vai falar um pouquinho sobre o testemunho dela e vamos ver se dá tempo, pelo menos uns 15, 20 minutos para responder perguntas que vocês tenham, né? A ideia é essa. Nós temos até às 4, porque nós somos obrigados, vocês e nós também, a sair desse prédio às 5 horas da tarde, porque começa outra atividade. Então, a gente calculou 1 hora aqui, 1 hora lá embaixo, e na exposição, e aí a gente completa o horário, né? Então, para dizer para vocês que, apesar que vocês ainda não estudaram em detalhes, a ditadura militar no Brasil começou em 1964, né? Em 64 nós tínhamos um governo que tinha sido eleito pelo povo, um governo legítimo, né? Como todos enfim, quase todos os governos são governos eleitos pelo povo, e que tomou uma série de medidas e tinha uma política que era contrária aos interesses das pessoas mais poderosas e economicamente mais ricas e mais representativas do empresariado nacional e estrangeiro. Então, a política que ele queria levar a efeito, o presidente, que se chamava João Goulart, era uma política mais voltada para favorecer os mais pobres, para melhorar a educação, para fazer reforma agrária, dando terra. Naquele tempo, naqueles anos, as pessoas dizem ainda tem muita pobreza no Brasil, é verdade, temos muita pobreza, infelizmente, mas naqueles anos tinha muita pobreza, muito mais do que agora. A maioria da população vivia no campo, vivia em lugares longe das cidades, e realmente era um problema o fato deles não terem terra para cultivar e não terem acesso aos princípios mais básicos de saúde e educação, e esse governo queria, então, adiantar, né, fazer alguma coisa em favor desses menos favorecidos. Isso contrariou os interesses de muita gente, então teve um golpe militar, um empresariado se aliou aos militares para derrubar o governo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a ditadura militar não ocorre em 1964, no dia 1º de abril, porque alguém deu na telha dele de fazer uma ditadura. Não, a ditadura militar ocorre em 1º de abril, porque foi o resultado de vários conflitos que houveram antes de 64 e que terminam, então, com o presidente tendo que sair do país, porque já não tinha nenhum apoio, principalmente entre os militares. Então, os militares instalam um governo aqui, eles tomam o poder, e no dia 9 de abril, quando o primeiro presidente militar, que chamava Humberto Alencar Castelo Branco, que era um cearense, ele toma o poder, e vocês podem ver
no YouTube, são filmes que existem, vídeos, ele discursando no parlamento e dizendo: nós militares viemos aqui para combater a corrupção. Sempre a combate à corrupção é um mote, né? Para combater os comunistas, os anarcos-sindicalistas, mas podem ficar tranquilos que em 2 anos nós vamos ter eleição e se o povo quiser, se o povo decidir eleger um civil, nós vamos devolver o poder ao civil. O que aconteceu? Esses 2 anos viraram 21 anos. Né? Então, a ditadura no Brasil durou 21 anos, de 64 até 1985. Um exemplo concreto dessa falta de perspectiva que a gente tinha na época era somente, se eu disser para vocês, hoje todos vocês votam com 16 anos, já pode votar? Quer dizer, já pode, se quiser. Eu fui votar pela primeira vez quando eu tinha 41 anos. Por quê? Porque durante todos esses anos, 21 anos de ditadura, não teve eleições no Brasil. Então, essa mentira que dizem, que vocês talvez tenham escutado da boca até de parentes ou de amigos, que dizem: não, no Brasil não teve uma ditadura, não foi tão bravo, porque, afinal de contas, a cada 4 anos tivemos uma eleição para presidente. Só que o que eles não dizem é que sim, realmente a cada 4 anos, o general que estava no poder como presidente indicava outro amigo dele general, submetia o nome dele ao Congresso e, claro, o Congresso tinha medo de dizer não, então ele era. Então, a cada 4 anos nós tivemos 5 presidentes ditadores militares até 1985. Né? Os jovens na época e os menos jovens, aqueles que tinham uma militância política e que queriam, né, não se conformavam com o fato de que o governo tinha sido eleito e depois tinha sido derrubado sem que o povo opinasse, então, se eles quisessem ter uma participação na vida política, eles não podiam, porque um dos primeiros atos que teve no governo militar, né, o ato institucional número 2, terminou com todos os partidos políticos. Então, é como hoje, vocês sabem, vocês veem na televisão, tem dezenas de partidos, PTB, PTRTB, não sei, a gente nem sabe os nomes. Naquela época também tinha. Aí vieram os militares e falaram: não, acabou essa brincadeira, agora nós só temos 2 partidos, um chamava Arena e outro chamava MDB. Nós que éramos jovens, né, como vocês na época, rebelde, porque todo jovem tem que ser rebelde, porque se não é rebelde quando jovem, já está velho, né? Então, a gente dizia assim: é verdade, só tem 2 partidos políticos, sim. O partido do sim e o partido do sim, senhor. Né? Não tinha partido do não. Então, quem quisesse enfrentar o regime, ou quem quisesse se rebelar contra o regime, ou quem quisesse resistir, tinha que militar em organizações clandestinas. Por quê? Porque não estava permitido. Eu não podia ir no partido porque só tinha 2. E eu, né? Então, as pessoas se organizaram em organizações clandestinas que cada uma teve várias, né? Cada uma tinha uma certa linha política e cada uma dessas organizações tratou de derrubar o regime, que era isso que a gente queria, que não existisse mais, por diversos métodos. A gente não vai entrar em detalhe, né? Mas o que aconteceu? É claro que o regime, a repressão militar, a falta de liberdade que havia, tudo, fez com que também entre os militares, eles também começaram a se organizar melhor para combater esses resistentes. E por isso, pessoas da nossa idade na época acabaram sendo presas, né? Eu fui preso, a Dulce também, fui preso durante 4 anos, a Dulce ficou um pouco menos, mas o fato é que qualquer ato que você fizesse e que demonstrasse uma independência em relação ao que o regime mandava, era considerado ilegal e sujeito à prisão. Então, uma reunião como essa, na ditadura, era impossível. Se a gente se reunisse aqui, não 50, 10 pessoas, a gente podia saber que lá embaixo teria um caminhão do exército esperando pela gente para levar a gente presa, porque a reunião era proibida, né? Reunião era proibido, assembleias eram proibidas, sindicatos foram fechados, escolas
centros acadêmicos e universidades foram fechados, né? Pessoas que eram deputados, senadores e que eram contra o regime foram caçados. Quer dizer, o que é caçado? Quer dizer, você tem um emprego, você é vereadora ou vereador da cidade e um belo dia chegou um decreto do presidente da República dizendo: fulano de tal não é mais vereador, você perdeu o emprego, porque você era contra o regime. Então, essa falta esse ambiente todo de perseguição, que começou a ter principalmente a partir de 1968, começou realmente a atingir todo mundo, pessoas nas indústrias, nas fábricas, pessoas no campo, o pessoal indígena que era contra o regime, estudantes que eram também contra o regime, e atingiu então uma boa parte da população. Calcula-se que vocês certamente vão ainda visitar no fim do ano o Memorial da Resistência, que é um museu que fala dessa época. Vocês vão visitar talvez o DOI-CODE, onde a gente vai também, e que era um centro de tortura clandestino. Tudo isso vocês vão ver mais de perto no fim do ano. Mas o que eu adianto, o que a gente adianta para vocês, é um pouco o clima que a gente vivia nessa época. Um clima de medo, muita gente... Uma das perguntas que os jovens mais fazem para nós, né? Eles perguntam, professor, eles chamam de professor, muito, eu não sou professor, mas como é viver numa ditadura? Como é que é? A gente não sabe, a gente está vivendo hoje, né? E eu sempre respondo, viver numa ditadura é viver com medo. Você está o tempo todo com medo. Você não sabe se você pode confiar em alguém, Otto. Se você pode confiar em outra pessoa, se você pode andar do jeito que você quer andar. Havia censura, né? Vocês sabem, vocês estudaram o Estado Novo também teve censura, então não era permitido uma série de coisas que você queria escrever. As músicas não eram... Todas as músicas, Chico Buarque, Caetano Veloso, tinham que mandar a música para Brasília para ela ser aprovada, e se ela não fosse aprovada, você não podia cantar. Você queria escrever, então, se vocês pegam os jornais da época, e certamente vai ser uma aula da professora, se vocês pegam os jornais da época, vocês vão ver que na primeira página do jornal aparece uma receita de bolo. Aí você fala, pô, a primeira página do jornal, a página mais importante, uma receita de bolo? O que era aquilo? Era uma notícia que o jornalista tinha escrito, mas que a censura tinha proibido. Então os jornalistas, em sinal de protesto e para mostrar para a população, eles publicavam essa receita. Não? Errada. 200 ovos, 10 quilos de farinha. E também publicavam os poemas de Camões. Exato. Quer falar alguma coisa, Dulce? Então, eu já me canso do pessoal do Bibi. Tá ótimo. Hoje, para agradar a professora, de quem eu gosto tanto, operário do canto me apresento. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. A voz sobe uma oitava na mistura, sem com isso se tornar menos pura. Para enganar o tempo e distrair pessoas já de si tão mal atentas, não canto. Canto apenas quando dança, nos olhos dos que me ouvem, a esperança. Geir Campos, chama-se Operário do Canto. Todo tempo é histórico, e agora, então, qualquer coisa, gol histórico, time histórico, tudo é histórico, né? Antigamente, para nós, histórico era uma coisa que tinha certo conteúdo, certo entorno, mas, de qualquer forma, para mim, hoje aqui, bem especial. Este é o Centro Cultural Maria Antônia. Aqui funcionou durante muitos anos a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Ciências e Filosofia. E Letras. Aqui estudaram várias pessoas, entre elas a grande Yara Yavelberg.
entre elas Eleni Guariba, a professora de teatro morta barbaramente na Casa da Morte, em 1971, cujo corpo até hoje é desaparecido. Aqui estudou? Não, mas fez muita política. Estudava na PUC. José Dirceu de Oliveira e Silva, conhecido por vocês todos como Zé Dirceu, e que acaba de retornar à vida pública. Passou por maus bocados, mas está voltando. Aqui estudou Luiz Travassos, que foi presidente da UNE. Enfim, este lugar é cheio, repleto de referências históricas, principalmente para vocês que são estudantes. Eu não me atenho muito a falar dados, porque todos os dados estão no Google, na Wikipédia, sei lá onde mais, quais plataformas. Mas o regime militar é uma das piores coisas que um ser humano pode viver. Eu brinco, eu rio quando o Politi fala que todo jovem é rebelde, que eu duvido disso, sempre duvidei, desde quando eu era pequena. Por exemplo, o Nicolas Ferreira é jovem. O Lamaçal é jovem. E, no entanto, eles não são rebeldes, eles são mentirosos. Eu nem gosto de falar os nomes, porque de inimigo não falo o nome. Chamo todos de répteis. Então, esse que desgovernou o país por 4 anos, somados aos 2 que o usurpador também desgovernou, foram 6 anos depois dos governos populares, que nós tivemos de novo regime militar. Embora a gente tenha liberdade. Não há mais censura prévia, mas há a censura econômica, que funciona tanto quanto a censura prévia. Textos de teatro, livros, exposições. Se vocês viram recentemente, tinha uma exposição que foi o quê? Proibida. Vocês sabem disso. E em nome de quê? Em nome de uma moral que ninguém sabe o que é. Porque esses que falam que isso, que aquilo, falam que são católicos, que acreditam em Deus, e são a favor de quê? Matar o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Supremo e outras coisas piores, talvez ainda. Então, o regime militar, que pegou a mim e ao Politi com 16, 15, você tinha menos, né, Politi? Não, eu tinha 21. 64? Ah, 64? O golpe militar. 15 anos. 15 anos, e eu tinha 16. E agora somos velhinhos, graças a Deus. Porque estamos vivos. Sim. Se não tivéssemos envelhecido, não é porque teríamos morrido de bala ou de vício. Nenhuma das coisas nos levou, mas nos atingiu profundamente. Então, o Politi ficou preso 4 anos. Ele passou pelas agruras da Operação Bandeirantes, ele passou pelas agruras do DOPS e passou pelas agruras do Presídio Tiradentes e depois lá, naquela cidade do interior, como é que chama? Presidente Venceslau. Eu, sim, tive muita sorte. Fui presa no dia 1º de maio de 70, governo Médici, o mais violento, o mais cruel, mas não foi o que mais matou. O governo que mais morte teve de adversários do regime militar, de inimigos do regime militar, foi no governo Geisel, que é tido como um homem assim, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco horroroso, toda farinha estragada, mofada. Essa gente não vale nada, porque quem tem coragem de achar que pode pensar pelo outro, eu proíbo você de ver isso. Tá bom? Gostou? É assim que eles fazem. Por que faz isso? Por que faz aquilo? Não. A liberdade é um bem. A Cecília Meirelles já falava, liberdade, esse sonho que a mente humana alimenta, que não há quem saiba mais ou menos isso. Vocês conhecem o poema, se não conhecem, procurem, que é maravilhoso. Então, nós temos um compromisso com vocês. Eu não tenho a volúpia dos jovens, tá?
Eu sei que o jovem também tem que não presta, tem que presta, e sei que tem velho que não presta, tem velho que presta, porque a raça humana é cheia, e que bom que é assim, né, de diversidade. Nós somos diferentes, não podemos ser desiguais. Temos que ter os mesmos direitos. Qualquer pessoa, qualquer ser humano tem que ter os mesmos. Comer, viver bem, estudar, ter lazer, ter saúde, ter segurança e ter o quê? Possibilidade de fazer arte, de fazer poesia, de fazer teatro, de fazer cinema, de fazer literatura, de fazer dança, de fazer pintura, etc. Então, é disso que se trata. O meu depoimento, então, aqui hoje, vocês vão falar que eu fui preso dia 1º de maio, fiquei pouco tempo, 15 dias, que pareceram que foram 150 anos. Mataram um companheiro da minha organização, Olavo Hansen, na tortura. Minha organização clandestina não pegava em armas, só fazia trabalho político, se chamava PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista. Tivemos muito medo. Quem falar que não teve medo, desculpa, ou está com medo de falar, ou então é esquisito, porque medo é um sentimento próprio do humano. E o medo não pode ser paralisante. Se ele vai nos paralisar, então é ruim que tem. Mas o medo pode nos alertar, né? Posso ver que tem uma cobra ali para me picar, posso ver que vem um carro que vai me atropelar, e posso escolher também o que eu quero ser na minha vida. Então, eu sou filha de operário e de uma dona de casa que também trabalhava fora, como se dizia antigamente, trabalhava para fora, as mulheres. Minha mãe lavava roupa para fora. Sou filha da escola pública, sou paciente do SUS, por isso que eu estava com a máscara. Vocês estão vendo aqui essa beleza que eu adquiri, é um papo ao contrário. Eu tenho câncer, já operei 2 vezes, agora não dá mais para operar, então estou fazendo quimioterapia. Depois vou fazer 33 sessões de radioterapia. Quero dizer a vocês a palavra de esperança, a esperança de Paulo Freire, a esperança que passa, a esperança que luta. Vocês não se fiem. Este orangotango laranjado está fazendo o quê? Ele taxou a China ontem de 104%. O que é isso? Ele tá... O que é? E o mundo inteiro fica esperando ele fazer. E é assim que o golpe de militar foi assim. Os Estados Unidos patrocinaram, assim como patrocinaram o golpe na Bolívia, o golpe no Chile, enfim, na Coreia, em Granada, no Vietnã. É um golpista, e esse quer reviver. E o que fazem os países? O que fazem os governos? Olha aqui, senhor, vamos passar fome 1 mês, tá bom? Não compramos mais nada de vocês. E aí, gostou, papudo? Não fazem, ficam tudo cheio de dedos. Ai, não pode retaliar. Como? Ele pode fazer isso conosco? Pode, Politivo? Eu sou economista. Ele pode? Ele é dono do mundo? E o que é isso? É ou não é ditadura? Né? Então, meninos e meninas, muito orgulho, muita alegria de fazer parte dessa esquisita espécie que nós somos, a raça humana, mas quero dizer a vocês que não se entreguem, não. Façam como Otton Bastos, que está em cartaz aqui no 14 bis, aos 91, quase 92, eu não me entrego, não. E não se entrega. 1h e 40 minutos em cena. É disso que se trata. Então, vocês têm que ter muita esperança, vocês têm uma valente, uma leoa, uma loba como professora de vocês, não mede esforços para levar vocês para conhecerem, para saber a história, o conhecimento. Nós temos que abrir os nossos olhos, assim, para enxergar. 2 ouvidos para ouvir bem, uma boca para falar menos, escutar, refletir, para ver o papel que vocês vão desempenhar na vida, sem pressão, sem tem que ser isso, parece que todo mundo tem que ser agora.
as palavras que se usam, empreendedor, empoderamento, o que é isso? Que empoderamento? As mulheres estão morrendo como nunca, assassinadas. Os LGBTQIA+, estão sendo assassinados como nunca. Os negros continuam sendo discriminados com todas as baixarias que se pode pensar. Então, nós temos que nos emancipar. Nós temos que saber as coisas, temos que ter conhecimento. Eu penso que vocês esperavam, talvez, outro tipo de depoimento. Mas hoje é isso que eu posso dar para você e a poesia rapidinha. Que as estrelas te iluminem, que a vida lhe seja leve, que a tua mesa seja farta, que as tuas dores sejam breves, que a natureza te seja grata, que possas manter o coração generoso, fazer o bem e sobreviver ao mal. Poesia e Paz, de Dori Carvalho. Obrigada. Obrigado, Dulce. Realmente um depoimento importante. Nós temos agora, acho que uns 15 minutos, 17 minutos. Queria saber, justamente, se vocês têm pergunta para fazer, aí tem o microfone. Em vez da gente continuar falando, realmente a Dulce disse o essencial. Prezar pela liberdade é o que temos hoje que fazer. Vamos lá. Quem quiser falar, só levantar a mão que eu vou até o microfone com você até o microfone. Aí, okay. Um de cada vez. Quem se habilita? Quem é o primeiro? Nenhuma dúvida? Jovens. Eu acho que eles estão conversando entre eles para ver que perguntas que eles vão fazer. Aí, tá. É uma, primeira, aí. Fizeram uma pequena... 2, isso. Alguém tem que quebrar a barreira. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a experiência de vocês na prisão? Como foi? A experiência na prisão. A experiência na prisão. Bom, eu vou dizer... Em geral, o que acontecia naqueles anos, principalmente a partir de 1970, quando foi constituída um organismo que vocês vão visitar no fim do ano, chamado Operação Bandeirantes, que era um organismo clandestino de interrogatório do Exército. Em geral, o que acontecia era, você era preso, levado para esse local, fica aqui na Vila Mariana, na Rua Tutóia, né? Ali você ficava um tempo com muita violência, com muita tortura, com muitos interrogatórios, com as técnicas que eles tinham de você ficar meio, né, perdido, porque você não sabia que dia era, como era, né? Você não sabia se era chamado para interrogatório em vários horários durante o dia. Então, era um lugar de muita violência física e psicológica. Aí você ficava um tempo lá, depois você ia para o DOPS, que é onde hoje é o Memorial da Resistência, onde que vocês também vão visitar. Lá no DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, era a delegacia oficial do Estado de São Paulo. Então, os presos políticos eram presos pelo Exército, iam para a Operação Bandeirantes. Essa Operação Bandeirantes, vocês devem ter lido, depois virou um outro organismo chamado DOI-CODE, né? DOI-CODE, Destacamento de Operações Internas, e depois de passar por lá, você ia para o DOPS. No DOPS, que era a delegacia oficial, a gente até, embora a violência continuava, embora teve mortes no DOPS, o companheiro da Dulce, Olavo, foi morto lá, pelo menos lá a gente sabia que a gente era fichado, então a gente tinha uma ficha que estava oficialmente preso, porque quando você estava na Operação Bandeirantes, antes, nesse centro clandestino, lá você estava sequestrado. Lá eles diziam, a gente pode fazer com você o que a gente quiser, porque você não está aqui oficialmente, se ninguém sabe que você está aqui. Quando você passava para o DOPS, então você passava a existir, ficava fichado, e lá você ficava mais um tempo fazendo o que chamava o processo, pelo qual você depois seria julgado, e depois disso você ia para os presídios esperar a sentença.
Esse era o caminho que o preso fazia. Então, esse era o caminho que eu fiz e várias outras pessoas fizeram. E a vida na prisão, que você perguntou, era uma vida, no início, muito duro, no início, nessas 2 primeiras fases, né? No Exército, no DOI-CODE e no DOPS. Muita pressão, muita violência, muita tortura, muita, né? Estupros, enfim, muita... Né? E... depois disso, você passava por presídio, onde eu fiquei aguardando 2 anos até ser julgado. Aí, quando eu fui julgado, me julgaram e me condenaram a 4 anos. Aí eu fiquei mais 2 anos, né, até ser liberado. E a vida na prisão era uma vida... como o ser humano se adapta a tudo, né? Então, até mesmo na prisão, você consegue se adaptar e fazer a sua vida. Era muita gente presa. Nós chegamos a estar no presídio Tiradentes, que é onde a gente ficou um tempo, em 1971, no fim de 71, chegou a ter 450 presos entre homens e mulheres. Então, vocês imaginam. Então, entre esses 450, tinha uma vidinha, tinha estudo, tinha o pessoal que sabia um idioma, ensinava os outros o inglês, o francês, outro que era professor de história ensinava história, o outro que era camponês ensinava como plantar café. Então era uma vida de estudo e de vida em conjunto até ser liberado. Não sei se eu respondi, se era essa a pergunta. O que mais? Aí, desculpa, Politi. Aí depois de preso, depois de julgado, né, Politi, ele abre um processo questionando a pena, não é isso? E quando ele consegue finalmente sair da prisão, é caçada a cidadania brasileira, que o Politi dessa vez. Isso é outra história. E aí ele tem que sair. Aí eu tive que sair do país. Ele não era mais cidadão brasileiro, entendeu? Então existem várias camadas, é isso que eu queria falar para vocês. Várias camadas onde essa repressão opera, né? Ele não pode mais ficar, a mãe fica aqui, a família está aqui, ele é obrigado a sair do Brasil, porque ele não tem mais cidadania, e só vai poder voltar no processo de anistia em 79, que libera esses presos, quem está falando do Brasil pode voltar, etc. Tá? Então, só para a gente entender, eu vou depois indicar para vocês uma série de documentários para quem quiser saber mais, ver mais. Tem muita coisa boa para a gente entender como é que é esse processo de repressão, né? E entender, sobretudo, que tem o espaço da prisão clandestina e tem o DOPS, a prisão oficial, a gente sabe disso desde a Bernardes. Né? E tem a prisão clandestina, que você nem sabe, a família não sabe que você está lá. A mãe do Politi ia bater lá, cadê meu filho? E não existia nem a prisão registrada dele. Na clandestina, eles podiam fazer exatamente o que eles fizeram, inclusive desaparecer, que é o caso da Eleni Guariba, que está lá, de casa da morte, né? Porque quem ia para lá não saía vivo. Né? Era a tortura final, que é onde a Eleni, amiga da Dulce, acaba sendo assassinada. Tá? São os tais dos desaparecidos. A ditadura latino-americana produziu essa espécie, né, que é a figura do desaparecido. Né? Desaparecido é o assassinado por Chupolo. Não é só a ditadura, o Garcia Lorca. Sim, espanhola também. Espanhola. Verdade. A Rosa Luxemburgo, polonesa alemã, ficou desaparecida de janeiro até junho. Verdade. E essa questão dos desaparecidos, eu acho que na exposição vai ficar mais patente, claro, quando vocês vão descer. É o que está na exposição. Eu só queria só lembrar, né, dizer que vocês sabem que desde o tempo dos romanos, dos gregos, a antiguidade, né, estamos falando, o direito ao enterro do seu ente querido é sagrado. Vocês podem ver filmes na televisão, aqueles filmes de cavalos gregos contra os romanos. Tinha uma hora que parava a guerra, aí cada um ia recolher os corpos, os romanos recolhiam os corpos, aí enterrava, os gregos pegavam, enterrava, e aí começava de novo a guerra. Aqui no Brasil nós temos 160 famílias que até hoje não receberam os corpos dos seus entes queridos, dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, porque desapareceram. E é isso que vocês vão ver na exposição de embaixo. Mas é importante saber que o problema, e isso
durante muitos anos, e mesmo esses governos que tivemos depois da democracia, tentaram fazer passar a ideia de que o problema do desaparecido é o problema da família. Se você tem um primo desaparecido, você tem que buscar. É seu dever como familiar. Só que nós achamos que não. O problema do desaparecido é um problema da sociedade brasileira. A sociedade brasileira deixou que isso acontecesse através dos militares, a sociedade brasileira pagou esses desaparecimentos. Então, a sociedade tem que realmente dar conta e dar resposta. O que mais? Que é o caso do, só para a gente lembrar do filme Ainda Estou Aqui, certo? Rubens é desaparecido. Isso. Ele é um desaparecido. Até hoje. Ele não tem o corpo para ver lá. Para os cristãos, aproveitando que nós estamos em uma escola cristã, católica, né? Todo mundo está lembrando que estamos na congregação das Irmãs do Catecismo, né? Você sendo católico ou não, está vindo de um lugar disso, tem uma importante. Para o cristianismo, a figura do morto, do Jesus morto, sepultado, que ressuscita, é fundamental para o cristianismo. Sem o corpo de Cristo sepultado e ressuscitado, não existiria cristianismo. Imagina que a gente tem 160 famílias que não têm direito ao corpo do seu familiar. Se você não enterra, você não vive o luto. Se você não vive o luto, você não encerra aquela passagem da sua vida. Você não entende como isso tem um significado humano grande, né? De peso, de importância, fora a questão jurídica, a gente nem está discutindo. Se você não tem, você não tem atestado de óbito. Se não tem... a mulher não é viúva, não pode receber pensão, não pode vender um imóvel para poder sustentar a família. Você entende isso? Existem coisas... Fora a questão prática, a dimensão humana desse desaparecido, que é uma coisa importante, que é um tema da exposição que a gente vai ver agora. Tudo bem? Inclusive agora. Ele veio puxar vocês. Não deu para fazer todas as perguntas. Todas as analistas de presença, pessoal. Tem uma cimeira aqui que está passando. Já está ali atrás, ó. Tá passando. Não passou aqui. Não passou aqui? Está vindo aqui ainda. Talvez eu tenha que entregar você. E eu passo, que nem a gente fez outra vez. Uma noite, tá? Então vamos lá, pessoal. Obrigada, gente. Terminamos. Hoje foi bem rápido. Chegaram tarde. A segunda parte dessa nossa estadia, né? Então, nesse prédio que eu comentei com vocês, que é um prédio importante, é um prédio histórico, a Dulce estava lembrando, a gente anda nos corredores, entra nos lugares, nas salas, aqui foi uma faculdade, né? Aqui funcionou a faculdade de filosofia, letras, psicologia, enfim, que um dia, né, depois de 68, vai lá para o Butantã. Então, aqui tinha gente circulando, né, pessoas, e parte dessas pessoas presa, alguns mortos, alguns desaparecidos, que passaram por esses corredores. Então, é importante a gente saber, né, que está pisando num lugar importante. E o prédio de tijolinho lá na frente, que é o prédio do Mackenzie, que depois eu dou mais detalhes para vocês, que é aquela história lá da briga, da batalha que teve entre os dois grupos de estudantes. A Dulce estava lembrando uma coisa importante, quer dizer, nem todo jovem é progressista, né? Nem todo jovem é progressista. Você tem jovem de direita e você tem jovem de esquerda. A gente estava lembrando do Nicolas Ferreira, né? Nem todo jovem está exatamente no campo, citou, né? No campo da esquerda, enfim. Mas depois a gente conversa mais, tá? Que a gente tem mais coisa para falar. Então, hoje, a gente faz essa segunda parte para conhecer essas duas pessoas. A Dulce Muniz, atriz, diretora de teatro, dirige um teatro, né? Não só a peça, mas um espaço de teatro importante, amiga de uma outra pessoa importante do teatro, que é a Helene Guaíba, que ela vai comentar para a gente, vem falar sobre o testemunho dela como ex-presa, e do lado dela o Maurice Politi, que é uma pessoa que eu não tenho nem mais como apresentar o Politi, de tanto que eu já trouxe turmas para ele conhecer. Então, anualmente, esse ano 2 vezes, né?
Eu trago vocês lá do Santa Maria para conhecer, falar, ele fazer o relato da experiência dele como ex-preso. Enfim, de novo, não tenho como agradecer a atenção de vocês com os nossos alunos. Enfim, e só lembrar, eles já ouviram, estou só dividindo uma coisa que eu falei na primeira turma com eles, que nós aqui, do terceiro ano, né, nessa época do ano, a gente ainda não estudou ditadura civil-militar, mas a gente sabe o que é DOPS, a gente sabe que existiram duas ditaduras, que nas ditaduras existe censura, repressão, tortura e morte. A gente comenta isso porque a gente falou do DOPS, que acabou de cair na nossa prova, por sinal. Né? Então a gente sabe o que é e sabe que vai ter uma ditadura. Então, mesmo não sabendo, a gente sabe que isso vai acontecer, e é um pouco desse relato que ele vai trazer para a gente agora, e no final do ano a gente completa, quando a gente faz o roteiro completo dos lugares de memória, que é a nossa saída de estudo de terceiro ano. Tá bom? Então vamos aproveitar para perguntar, tá, gente? Aproveitem essas pessoas maravilhosas que vêm dividir a experiência com a gente, façam pergunta, tá bom? Eles vão fazer o relato e depois a gente faz uma conversa todo mundo junto, tá? Obrigada de novo a vocês dois, tá? Bom, gente, boa tarde a todos, todas. Sempre é um prazer receber grupos, né, principalmente do Santa Maria. Já estamos há muitos anos trabalhando com parceria com a professora Sônia. E para nós sempre é uma motivação de orgulho ver vocês, jovens, que tiveram a sorte de nascer depois que a ditadura terminou, né, motivada para esse tema, porque não são todos os que são motivados por esse tema, né? Então, vocês sabem que, infelizmente, principalmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem essa onda negacionista, essa onda de negação do que aconteceu na história, como se tudo que aconteceu na história é coisa do passado, né? E a gente, principalmente os professores de história, sabem que na história 50 anos é ontem, né? Porque nós temos, né, 2025 anos, se a gente contar só a partir de Cristo. Então, 50 anos não é nada. Infelizmente, tem muito jovem, quando a gente fala com eles, que para eles a ditadura militar no Brasil, que aconteceu faz 60 anos, e a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, é tudo coisa do passado, não interessa. Né? Então, ver o interesse de vocês por esse tema, ver o esforço dos professores de vocês em trazer e visitar esses lugares, realmente é louvável. Tá? E a gente se sente muito bem falando com vocês. A ideia aqui não é dar uma aula, é a gente só fazer uma pequena contextualização da época para vocês que ainda vão estudar a ditadura militar e principalmente dar o nosso testemunho e responder perguntas. Nós temos 45 minutos, né? Então vamos tentar ser o mais breve possível para dar oportunidade, como foi na outra turma, de termos perguntas de vocês, né? Então, como a professora falou, esse realmente também é um prédio histórico, é um prédio onde muitas coisas aconteceram. Nós éramos jovens na época, eu não estudei aqui, mas frequentei aqui, porque aqui era o centro acadêmico mais politizado, mais ativo na USP, ficava aqui na Maria Antônia, e não é sem razão que teve essa famosa Batalha da Maria Antônia. Tem filme hoje passando sobre isso, né? Então, e que mostra bem essa reação que tinha entre as pessoas que pensavam de uma forma e que estavam concentradas principalmente nesse prédio, e as pessoas que pensavam de forma diferente, que estavam no prédio de frente do Mackenzie. Ambos eram estudantes, né, como vocês, mas só que estavam em campos opostos, e teve uma batalha entre os dois grupos que terminou com a morte de um estudante, Edson Luiz. José Guimarães. Edson Luiz foi lá no Rio. José Guimarães, um secundarista que foi morto durante essa batalha. Então, para dizer para vocês... Ensino médio, tá, gente?
Segunda ensino médio. A gente fala secundarista da nossa época, ensino médio hoje. Então, para dizer para vocês, já que vocês vão entrar nesse tema mais adiante um pouco, que a ditadura militar, ela começou em 64, ela termina em 85, ela começa motivada por razões econômicas e por interesses de pessoas que estavam, e organizações e empresas que estavam contra o programa de governo que tinha um presidente que tinha sido eleito legitimamente pelo povo e que se chamava João Goulart. Né? João Goulart tinha sido eleito como vice-presidente, ele assume a presidência em 1961 e ele desenvolve um programa, como todo presidente tem, né? Um programa de trabalho. O que ele vai fazer? E como ele vinha de um partido que, desde a época que vocês se estudaram o Estado Novo, Getúlio Vargas, era um partido trabalhista, a visão dele era favorecer as classes menos privilegiadas da sociedade. Naquele tempo, também como hoje, a pobreza era muito maior que hoje, as dificuldades econômicas eram muitas. A maioria da população não vivia em grandes cidades, vivia no campo, né? Muitos de vocês certamente têm um avô, um tio, alguém que veio de outro estado para São Paulo. A maioria da população vivia no interior, e no interior as carências, saúde, educação, trabalho, terra, eram muito poucas. Então esse governo tratou de atender essa classe menos favorecida, dando mais emprego, limitando os lucros das empresas estrangeiras, fazendo uma reforma agrária, permitindo que as pessoas que não tivessem terra pudessem ter terra para cultivar. E isso desagradou muita gente, a tal ponto que, né, para tornar a história curta, eles se uniram, todos os que eram contra esse governo, e convocaram os militares para apoiá-los num golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? A pessoa está no poder e de repente vem outra pessoa e fala, bom, tchau, vai embora, você não é mais presidente. E foi o que aconteceu aqui. O João Goulart tentou resistir, foi para o Rio Grande do Sul, não adiantou, o exército todo estava contra ele, ele então foi embora do Brasil e aí assumiu o governo o primeiro general militar, que era o Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente ditador que tivemos. Ele assume, aí eu gosto de falar, porque vocês podem ver isso no YouTube, então o que a gente fala é tudo baseado em fatos verdadeiros, né, que são comprovados. Então, quando ele assume o poder, no dia 9 de abril, ele faz um discurso onde ele diz: nós, militares, viemos salvar o país da corrupção, viemos salvar do comunismo, nós vamos ficar 2 anos no poder, vamos limpar a área, e quando tivermos um país melhor, vai haver realmente eleições, ia haver realmente eleição, e se o povo decidir que é outro, o desejo é outro, nós vamos entregar o poder de novo aos civis. O que aconteceu? 21 anos. Eles não ficaram 2 anos, eles ficaram 21 anos. Durante 20 anos... Perdão, só para a gente localizar, o golpe, quando foi dado em nome da democracia. Então, nós estamos dando um golpe para salvar a democracia. Exato. A ditadura nunca se auto-chamou ditadura. Entende o que eu estou falando? Eles nunca disseram, nós somos ditadura. A gente tem que fazer a classificação. Exato. Pelo contrário, eles não chamam de golpe, eles chamam de revolução. A Revolução de 64. Em nome para salvar a democracia. Entende isso, gente? Essa coisa dos nomes, a gente tem que ficar muito cuidado, né? Que qualquer coisa, para combater a corrupção, para salvar o Brasil de uma ditadura, estamos assumindo o comando. Tudo bem? É um discurso oficial. E promovendo uma ditadura. E promovendo uma ditadura. Exatamente. Quer dizer, sob o lema de limpar o país, de salvar o país e salvar a democracia, eles instalam então uma ditadura sem eleição. Então eu sempre falo, né? Hoje vocês votam com 16 anos, o menino, a menina que tem 16 anos já tem possibilidade de votar. Eu votei pela primeira vez e eu tinha 41 anos. Né? Porque durante 21 anos não tivemos eleições no Brasil. O que tivemos? Tivemos um presidente ficou 4 anos no poder,
ele escolhe alguém da turma dele para sucedê-lo, para ser o próximo, submetia isso ao Congresso, e o Congresso, como eram todos obedientes, eles aprovavam. Então, quando vocês ouvem falar, né, certamente às vezes na família, amigos, né, de que no Brasil não houve uma ditadura, porque uma ditadura não tem eleição, e aqui a cada 4 anos teve eleições, é uma falácia, é mentira. Realmente teve eleições fajutas, eleições dessa forma, ninguém se opôs. Então, nós tivemos 5 militares que se foram sucedendo. Só para não fazer confusão, a eleição da ditadura não era a eleição livre direta, era no Senado, no Congresso. No Congresso. Portanto, era só uma troca, porque tinham 2 partidos, Arena e MDB, que era tudo a mesma coisa, né? Só para não confundir, pensar que a gente foi, não, a gente só foi com 41 anos, exatamente. Não tinha eleição direta, né? Então, realmente, o que se tinha era uma farsa de um militar dando poder a um amigo dele, do mesmo bando dele, durante 21 anos. Né? E só foi terminar isso em 1985. Né? Então, o que acontecia? Justamente o que a Dulce acaba de mencionar, uma das primeiras coisas, eles aboliram os partidos políticos. Então, como hoje vocês veem na televisão, em época de eleição, propaganda política na televisão tem dezenas de partidos, PTB, PRTB, P não sei o quê, né? PM, não é ninguém, até a gente não sabe nem o nome deles, né? Mas existem vários partidos. Naquele tempo também existia. E os militares simplesmente, quando tomaram o poder, aboliram os partidos. E, como a Dulce falou, deixaram só 2 partidos funcionando. Um chamava Arena e outro chamava MDB. Nós que éramos jovens na época, meio rebelde, a gente falava, realmente tem 2 partidos. Tem o partido do sim e o partido do sim, senhor. Né? Então, não tinha um partido do não. Né? Não era permitido. Então, dessa forma, o Brasil foi, durante todos esses anos, vivendo um período de falta de liberdade, de autoritarismo, principalmente autoritarismo, porque quem estava no poder tinha tudo na mão. E, principalmente, depois de 1968, com o Ato Institucional número 5, que vocês vão estudar, o ambiente se torna muito pior para os brasileiros que queriam ter alguma atuação política. Porque, claro, num regime de falta de liberdade, quando você não só não é permitido você se reunir com seus amigos, tinha até censura moral, censura de música. Você não podia usar, os homens não podiam usar cabelo comprido, era moda naquele tempo dos meninos andar de cabelo comprido. Por quê? Porque nós tínhamos os Beatles, que eram, né, todos nós, e eles achavam, não, menino de cabelo comprido não pode. As meninas não podiam andar de mini saia, porque eu encontrava uma menina de mini saia na cidade universitária e a polícia dizia, o que aconteceu? Você não tem roupa para se vestir? Entendeu? E achava que qualquer pessoa que usava mini saia era uma vadia, né? Então, quando você tem esse ambiente de opressão e de falta de liberdade, aí qual é a reação que você tem? Você trata, né, de resistir a isso. E por isso que a partir de 68, muitas organizações se formaram, já que não podia haver participação em partido político, porque não existia partido político. Então, as pessoas se organizavam em organizações clandestinas de resistência. Como vocês viram na exposição abaixo, muita gente militou em organizações clandestinas e acabaram pagando um preço alto, né, com a vida, o desaparecimento, a prisão no nosso caso, né, e as torturas, as violências e tal. Então, esse era o ambiente da época. A gente sempre fala, tem muita gente que, quando a gente está falando, muitos jovens perguntam, mas, puxa, nós que não vivemos esse período, me conta uma coisa, como é que é viver numa ditadura? E a minha resposta é sempre, viver numa ditadura é viver com medo. Você está o tempo todo com medo. Então, imagina vocês, no dia a dia de vocês viverem com medo. Era assim que porque a gente tinha medo do que podia acontecer com qualquer um de nós se fôssemos descobertos na resistência ao regime. E foi o que aconteceu com as prisões da gente, a morte e os desaparecimentos que vocês viram lá embaixo. Passo a palavra para a Dulce, para ela falar um pouquinho dela. Deixa eu só lembrar, aí a Dulce vou
contar uma coisa que a gente vai fazer. Lembra que a gente falava do DOPS, do Departamento de Ordem Política e Social? Aquele social, o papel que tinha, né? Lembra de comentar isso? Não era só então, menino de cabelo comprido, menina de saia curta. Entre uma censura moral, que não obrigatoriamente está ligada com ser comunista. Tudo bem? Entre todas as camadas de repressão que podem existir. Então, todo o machismo, todo o patriarcalismo, o racismo. Então, todas as perseguições entram numa panela só. Entende isso? Senão a gente entra naquela chave, eu não sou comunista, não tenho nada a ver com isso. Não, não necessariamente você precisava ser comunista. Né? Você só não se encaixava naquele padrão que era esperado para aquela sociedade. Entende isso, gente? Por isso que as ditaduras são sempre muito perigosas. Aliás, a gente sabe quando começa, não sabe exatamente quando termina e o quanto elas podem piorar. E, geralmente elas sempre pioram, nunca melhoram. Né? E as ditaduras, elas vão e voltam, né? Então a gente tem que tomar cuidado, zelar por essa coisa da democracia. A democracia significa, inclusive, poder usar ensaio, usar mulher, usar político, né? A gente pensar nas coisas mais miudinhas da vida da gente. A Dulce, eu vou dar um spoiler porque ela vai fazer uma coisa, e aí eu vou depois passar para vocês. A Dulce, ela recebe um poema muito lindo, que eu tentei, eu falei, Dulce, eu vou atrás, porque eu quero dar para os meninos, para nós, né, para os alunos. E eu achei o poema, mas eu não consegui fazer o recorte que ela fez. Então eu reproduzi na íntegra e eu vou colocar na plataforma para quem quiser ler o poema que ela vai recitar na íntegra, tudo bem? Só para vocês conhecerem. A Dilma, você queria falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar que os dois entusiastas da regime militar depois tiveram suas obras censuradas. Sim. É claro. Depois do Rui Fonseca, depois que ele apoia, e ele tem um livro censurado. Então, só necessariamente não é necessariamente uma prova de alguém que era mas algo que foi moralmente condenado para que ele foi ligado. Ele foi ligado. Todas as ditaduras são caídas. Elas nunca são bacanas. Nunca, nenhuma delas. Bom. Tá? Minha amiga. A professora, em homenagem a essa professora tão maravilhosa, antes de falar esse pedacinho de poesia, vou falar outro. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria, 1000 Sônias eu tivesse, 1000 Sônias eu daria. Operário do canto, me apresento, se há mais quem cante, cantaremos juntos. A voz sobe uma oitava na mistura, sem com isto se tornar menos pura, para enganar o tempo e distrair pessoas já de si tão mal atentas, não canto, canto apenas quando dança, nos olhos dos que me ouvem, a esperança. Chama-se Operário do Canto, de Geir Campos, mas é deste tamanho, isso é um recortinho, e a professora vai publicar na íntegra. Bom, vocês foram lá, viram aqueles meninos, viram o lindo Alex, o lindo Yuri, a linda Sônia, todas as meninas, todos não estão entre nós. Mas não estão entre nós há muito tempo. Não sabemos onde foram. Desapareceram. A ditadura é isso. E a ditadura dessa canalha que não tem nenhum apreço pela vida humana, porque não sabe o que é a vida humana, não sabe poesia, nunca leram a Cecília Meirelles, nunca leram Geir Campos, nunca leram Drummond, nunca leram o Oswaldo de Andrade, nunca leram Mário de Andrade, nunca leram Henriqueta Lisboa, nunca leram Ana Cristina César, nunca leram Paulo Leminski. Não se emocionam, não ficam arrepiados, não agradecem a esta produção, esta possibilidade de fazer coisa que o humano tem, que se chama arte. A poesia, a literatura, o teatro, a dança, a pintura, o candomblé, que já é religião.
todas as expressões artísticas, esta canalha não sabe o que é, debocham de nós, chamam a gente disto e daquilo, e ainda dizem que roubamos. Vocês viram o que eles fizeram com a Lei Rouanet? Que eu, particularmente, nunca usei a Lei Rouanet, sou contra ela. Porque sou contra você tirar o imposto. É do imposto que vem a escola pública, é do imposto que vem a saúde, é do imposto que vem a educação, que vem a segurança, que vem a possibilidade da fruição da arte. Porque todo mundo fala cultura. Parece que é uma vocação de abolir da mente de todos nós a palavra arte. Vocês já viram? Quase não se fala arte, sempre cultura. Cultura é tudo. É o jeito que eu como, é o jeito que eu ando, é o jeito que eu costuro. Cultura. Futebol é cultura, medicina é cultura. Agora, arte é a expressão única e intransferível que cada ser humano pode fazer. Por isso que eu sempre gosto de recuperar a palavra arte. E, para mim, todos esses ditadores, não só os brasileiros, mas agora nós temos o outro, agora assumindo claramente o seu papel de ditador, que é aquele orangotango laranjado lá de cima. Ele é laranjado, não é? Ele é gente? Ele não é gente, é um orangotango. Você viu o que ele fala dos LGBTQIA+, o que ele fala dos negros? É um depravado, é um sem caráter. Agora me contou o Politi, depois que acabou a primeira, porque eu falei que está mandando no mundo, e o que a gente vai fazer? Olha, não compramos mais os seus produtos, vamos passar fome um mês, então vamos. Ele acaba de capitular. Ele deu 90 dias. Por quê? Porque a China peitou ele. Ué, por que o seu produto é mais importante que o meu? Então, vocês viram aquelas fotografias, não viram? Vocês viram aquelas pessoas e viram a fotografia sem eles e sem elas. Eu tenho uma professora, Eleni Guariba, desaparecida política, foi assassinada aos 30 anos, em 1971, assim como Rubens Paiva, também em 71. Ela também, como ele, não se sabe onde o corpo foi. Uns dizem que jogaram no mar, outros dizem que enterraram na Rio São Paulo, outros dizem que jogaram num tanque de ácido, de álcool, enfim, não se sabe o que foi que fizeram depois de matá-la, para onde eles levaram o corpo de Eleni Guariba, tinha 30 anos. Assim como não sabemos onde foi parar o corpo de Rubens Paiva, que também foi morto em tortura, não se sabe. Assim como o corpo de Jonas, assim como o corpo de tanta gente que foi morta, 160 corpos de homens e mulheres que deram suas vidas, como diz o poema da Cecília, para que a gente pudesse, hoje, falar com vocês. Vocês sabem, vocês podem entrar naquele negocinho lá, apertar e descobrir que dia que foi, saber que é o discurso de um, o discurso de outro. E quero dizer para vocês, este local é um local importantíssimo na nossa história, é um local de estudo. Aqui funcionou a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Teve a briga histórica, aí sim, histórica, com o Mackenzie. Havia uma musiquinha que a gente cantava para o Mackenzie, porque era de direita absoluta. Tinha um delegado do DOPS, Raul Careca. Eles estavam construindo esses prédios e a gente fazendo manifestação aqui na rua, em outubro, e eles atiravam de lá de cima. E a gente achava que o Mackenzie era tão ruim, que a gente cantava assim, ó, quem na Poli não entra, vai para o Mackenzie. Vai para o Poli, vocês sabem, a Politécnica forma os engenheiros, não é? Então, quero que vocês possam viver esse tempo que o Politi muito bem diz. Vocês tiveram a sorte de não nascer na ditadura, mas vocês não têm tanta sorte assim. Vocês nasceram num período que ainda tem os resquícios da ditadura. Houve 6 anos de desgovernos depois dos governos populares. 2 do usurpador e 4 do réptil. Foram 6 anos. Então, é preciso estar atento e forte, como diz Gilberto Gil, mestre.
é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer, porque vocês, meninos e meninas, vocês têm tudo ainda pela frente. Então, tem que saber, sim, tem que estudar. A professora Sônia é um farol na vida de vocês. É uma luz que ela aponta caminhos. Ela não dita regras, mas ela aponta, olha, tem isso, tem aquilo, o que você quer? Né? E aqui, Politi e eu, principalmente hoje, eu acho que estou muito tomada por estar neste prédio. Eu subi as escadas, eu gosto de subir, não andei de elevador, só um pouquinho para subir aqui, porque não achava a escada, porque aqui estudaram pessoas muito importantes. Yari Velberg, a companheira do capitão Carlos Lamarck, estudou aqui. O Zé Dirceu, que agora volta à vida pública também, militou aqui, estudava na PUC. Eleni Guariba, a minha professora, também estudava aqui, subiu essas escadas. Então, para encerrar, para vocês terem um pouquinho de perguntas, se quiserem, quero dizer que a vocês é possível fazer tudo. Tem sim que escolher lado. Desculpa, uma sociedade dividida em classes, é disso que se trata. O capital faz o que quer e o trabalho é condenado ao quê? Quase escravidão. Vocês estão vendo. Então, para encerrar, que as estrelas te iluminem, que a vida te seja leve, que a tua mesa seja farta, que as tuas dores sejam breves, que a natureza te seja grata, que possas manter o coração generoso, fazer o bem e sobreviver ao mal. Poesia e Paz, Dori Carvalho. Muito obrigada. Vou contar para vocês, tá? Os dois primeiros, quem quiser conhecer inteiro, tá? Pergunta, gente. Microfone. O microfone está aí. O Otto. Alguém? Ali o mocinho ali. Aqui, 1, 2, 4. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar quanto tempo cada um... meu nome é João. Eu queria perguntar quanto tempo cada um ficou exilado, né, na ditadura. Foi preso, né? Ficou preso. Você ficou preso e exilado. Eu fiquei preso e exilado, os dois, né? Eu fui condenado inicialmente a 10 anos de prisão. Essa pena depois ela caiu para 4 anos, quando meu advogado apelou, fez uma apelação. E eu fiquei 4 anos preso em São Paulo, em várias cadeias do estado de São Paulo, não só na cidade. E depois de 4 anos, quando eu ia ser solto, me expulsaram do país e tive que ficar fora do Brasil até 79, quando foi decretada a lei de anistia, que aí eu fui anistiado e pude voltar. Esse foi o meu caso. O caso da Dulce foi um pouco menos. Muito menos. Eu pertencia a uma organização que não era guerrilheira, não pegava em armas, fazia só trabalho político, trabalho de base que se falava naquela época, não é? E, então, eu fui presa no dia 1º de maio de 70 e eu fiquei mais ou menos 20 dias. Mesmo assim, pertencendo a uma organização que não pegava em armas, clandestina, claro, que questionava, que lutava contra o regime, eles mataram o nosso companheiro da organização, o operário, estudante, Olavo Hansen. Mataram na tortura. E aí, quando eles viram que o Olavo, então, morreu, eles soltaram a gente. Então, eu fiquei 20 dias. Mas vocês sabem, a prisão, e principalmente a época em que foi, para nós, tanto para mim quanto para o Politi, 1970, governo Médici, a ditadura Médici, o período Médici, o mais cruel, não o que mais matou, mas o que mais torturou, certamente. E, então, parece que cada dia é um ano, é igual gato. Gato não tem 7 anos, que não sei o quê, uma coisa assim. Então, foi muito duro. A prisão é dura, principalmente porque você vê os companheiros e companheiras irem para o interrogatório e voltarem carregados.
E você sabia tudo o que estava acontecendo. Então, fiquei esses 20 dias, não desejo isso, desejo só para os inimigos, mas para os colegas, para os conhecidos, não. Mas não queria que esse réptil que desgovernou o país fosse preso. Eu queria, porque senão ele vai querer imitar o presidente Lula, porque ele tem uma gana no presidente Lula, feito um louco. Eu queria que dessem a ele trabalhos sociais, trabalhos populares. Vai lá no hospital, onde as pessoas estão ficando na fila 3 dias para pegar uma guia para operar. Vai fazer serviço social. Aonde? Não, público. Público, entendeu? Porque aí quero ver, né, o que ele vai fazer. Porque, claro, ele tá seguindo as pegadas do presidente Lula. Respondeu a pergunta? Tá bem. Oi, meu nome é Mila. Eu queria saber qual é o sentimento de vocês quando vocês veem muitas pessoas de poder, muitas pessoas que têm influência sobre a população, falarem que a ditadura não existiu, ou, tipo, prestarem homenagem à Ustra, e qual é a consequência que isso pode ter nos jovens que estão muito alienados atualmente? Tipo, a gente acabou de ver uma tentativa de golpe de Estado, um pedido de anistia. Eu queria entender melhor o que vocês sentem. Todo mundo sabe quem foi o Ustra, gente, a gente vai falar dele. Mas sabem quem é o Ustra? O Ustra foi um delegado... um militar? Um delegado militar, isso. Do DOI-CODE, que é uma delegacia, não é exatamente a mesma coisa que o DOPS, mas tinha a função de perseguir, prender, era um centro clandestino. Repara que o Politi falou, existiam delegacias que todo mundo sabia que era delegacia, é o DOPS, né, desde o Arthur Bernardes, que a gente estudou, existiam centros clandestinos. No centro clandestino, gente, onde o Ustra estava no centro clandestino. Aí a coisa, se era ruim no DOPS, imagina, o centro clandestino. Centro clandestino, você não precisava nem registrar que a pessoa estava presa lá. Então ali a coisa era de um descontrole. Muita gente morta, presa, torturada. Entende isso? O Ustra, que foi homenageado pelo Bolsonaro. Não sei se vocês já viram essa cena, tem o impeachment da Dilma, que ele vai falar o voto dele a favor do impeachment da Dilma, ele dedica o voto dele a Carlos Brilhante Ustra, que é esse delegado torturador que a gente está falando, que a Mila lembrou na pergunta dela. A pergunta dela é como é que eles se sentem quando veem pessoas, inclusive jovens, elogiarem o Ustra, né? Dizendo que querem a volta da ditadura. Tudo bem? Tudo bem, Bid? Para entender, a gente vai falar mais, tá? A gente vai conversar mais. Só lembrando que o Ustra, Sônia, é a única pessoa, o único militar condenado pela justiça civil, não é criminal, né? Então ele não foi preso, mas ele foi condenado pela justiça civil como torturador. Ele foi qualificado como torturador porque justamente ele reinou nesse lugar chamado DOI-CODE, onde que vocês vão visitar e a gente vai estar lá junto com vocês. E vocês vão ver então o que era esse centro que ele chefiou durante 4 anos, onde lá morreram mais de 50 pessoas. Então, homenagear ele, como o Bolsonaro fez, ou ter jovens que acham que vão com uma camiseta chamada Ustra Vive, que você vê nas manifestações, para nós realmente, para mim, é sinal de que alguma coisa é ignorância, entendeu? Quer dizer, o problema das pessoas que divulgam e que dizem que a ditadura no Brasil não foi brava, não foi tão violenta, que a ditadura no Brasil não existiu, que o Ustra, né, só caçou terroristas, porque era assim que eles chamavam a gente. Isso é falta de conhecimento, falta de eles terem uma professora Sônia do lado deles, que mostre para eles o que foi realmente esse período e o fato de ouvirmos a nós, né? Quer dizer, nós não contamos, eu não estou aqui, nem a Dulce, nem a professora, para dizer, olha, vocês têm que votar por A, B ou C, porque é melhor. Não. Cada um é livre para fazer o que quiser numa democracia e ter a opinião que quer. O que não pode é se guiar por mentiras.
se guiar por notícias falsas que são implantadas na internet ou qualquer lugar para justamente atrair pessoas para o lado deles. Esses jovens que andam na Avenida Paulista dizendo que a ditadura não existiu e que querem a volta dos militares, são os primeiros que, quando houver uma ditadura, não vão poder sair na rua. Porque não vão permitir. Porque a gente não podia sair na rua, a gente não podia se reunir. Se nós nos reuníssemos, não com 50 de vocês, mas 10 de vocês, se a gente tivesse um pequeno grupo, a gente podia ter certeza que a gente chegasse lá embaixo e ia ter um caminhão esperando a gente para levar preso. Porque era proibido uma reunião de mais de 5, 6 pessoas. Né? Então, realmente, para mim, o que falta nesses jovens é justamente o conhecimento. E por isso que é tão importante fazer coisa como a professora Sônia faz. E a gente, apesar dos meus 76 anos, dos 77 da Dulce, a gente ainda está aí para falar, já está na hora, para falar com vocês sobre o que aconteceu mesmo de verdade. Ninguém está contando história. Ninguém pode me dizer a mim ou a Dulce, não houve tortura. Como? Se eu fui torturado. Então como é que vai me dizer a mim que não houve? Como é que vai dizer para mim que não, vocês tinham liberado? Não tinha liberado. Vocês pegam um jornal da época, e aí no arquivo, certamente no estudo, vocês vão ter a censura. Você pega um jornal, na primeira página do jornal, você tinha uma receita de bolo. Aí você fala, mas na primeira página do jornal, uma receita de bolo? O que era aquilo? Era o jornalista que tinha escrito uma notícia e que o governo não deixou passar. Porque não convinha. Então ele põe uma receita de bolo. Outro caso emblemático, em 1972, teve uma crise de meningite aqui. Como nós não tivemos coronavírus aí uns anos atrás, em 72 teve uma crise de meningite que atingia principalmente crianças até 1 ano de idade. O governo da época, a ditadura, decidiu que essa era uma notícia ruim para o Brasil. Então não podia dizer que no Brasil tinha meningite. Com isso, mais de 3 mil crianças morreram simplesmente porque os pais não sabiam, não foram informados que isso era uma meningite. Então, a falta de conhecimento, a falta de informação é característica da ditadura e continua até hoje entre os que prezam a volta à ditadura. Não sei se você quer falar. Rapidamente, quero dizer o seguinte: sociedade dividida em classe é assim. Os donos do capital fazem essas coisas. E a gente tem que saber isso. Isso a gente tem que saber. Porque isso norteia a vida da gente. Eu sou filha de operário. De que lado que eu vou ficar? Do lado do patrão do meu pai? Claro que não. Eu fiquei do lado do meu pai, que era um sapateiro. E a minha forma de lutar, é claro que eu fico muito triste quando eu vejo, e o que é pior, eu gostaria muito que fossem só esses jovens que viessem para Paulista, mas não é. É no subúrbio, é nas camadas mais pobres que também se alastra o vírus da descrença, da mentira, do abuso. E eu combato isso. Eu tenho um espaço na Praça Roosevelt há 28 anos, chamado Teatro Estúdio Eleni Guariba, que provavelmente dentro de 2 meses nós estamos fazendo uma grande mudança, vai passar a se chamar Comuna Teatral Eleni Guariba. Vamos fazer um espaço super coletivo com todas as pessoas, e lá nós fazemos poesia, nós fazemos peças sobre isso, contamos, fazemos clássicos também, e vocês, meninos e meninas, eu não me peso de falar. Eu falo, façam poesia, façam cinema, façam teatro, façam música, procurem a arte. A arte pode ser, sim, uma grande luta, uma grande arma contra o capital. E é contra o capitalismo que a gente luta. Não foi só contra a ditadura, é para terminar com a possibilidade de que novas ditaduras, que o capital fomenta. Tá bom? Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu queria saber o que vocês sentiam quando vocês estavam presos e também
como que era, assim, eu acho que vocês sentiam essa sensação de a qualquer momento eles te chamarem e você acabar sendo morto por eles. Queria saber isso. O pavor, né, Lucas? Eu tinha 22 anos, o Politi tinha 21. Então, é um verdadeiro pavor e você sabe que você está à mercê deles. Então, a cada vez que abre uma portinhola, a cada vez que falam Dulce Querino de Carvalho, que sou eu, entendeu? Então, medo, pavor, pavor, pavor e pavor. E é por isso que aos 77 anos, com câncer, com isso, com aquilo, eu luto. Tenho aqui conversar com vocês, falo as histórias para vocês, tá bom? Não, é isso mesmo, quer dizer, o que a gente sentia na prisão dependia, como eu falei, tinha um período inicial de prisão, que geralmente era entre 30 e 60 dias, que era o mais pesado, o mais violento e o mais difícil, porque não é só a tortura física, a dor, mas também a humilhação, a tortura psicológica, né? Isso é muito importante. Muitas vezes, né, principalmente quando a gente fala com jovens, mais jovens que vocês, aquela curiosidade de menino de 12, 13 anos, aí pergunta, professor, me explica, tortura dói? Aí você fala, pô, e como dói? Mas não é só a física, é também o fato disto que você falou, de estar a qualquer momento, você sabe que você está na mão deles e pode acontecer qualquer coisa. Porque a tortura, ela tem só uma função. Por isso que a gente tem que ser contra a tortura sempre. Porque a tortura desumaniza a pessoa. A tortura torna você um não ser humano. Porque você diz, putz, estou aqui, esses caras, 2, 3, 4 caras que estão me interrogando, eles podem fazer de mim o que eles quiserem. Então, eu não valho nada. A hora que você pensa isso, eu não valho nada, e eu tenho, né? E você cede a eles, aí a tortura ganhou, né? E aí o que a gente sempre fala é que na prisão o difícil é justamente os primeiros 2, 3 meses onde tem tortura, violência, onde você pode morrer realmente, pode ser, porque lá, como a Sônia falou, a professora Sônia, no DOI-CODE, não estava registrado. Minha mãe foi lá, batia na porta, meu filho está aqui? Não, aqui é uma delegacia, aqui não tem preso político. Então eu estava sequestrado. No DOI-CODE a gente não estava preso, a gente estava sequestrado. E um sequestrado, não, pode fazer qualquer coisa com ele, porque não está registrado. Então, esse era o ambiente de terror. Depois, não, Lucas, depois, durante os anos de prisão, você vai se acostumando, e aí a vida era no presídio, que é como você vê no cinema, né? Os presídios é diferente das sessões da delegacia de polícia, ou, no caso aí, era de órgãos militares, né? Eu quero, antes que ela faça a pergunta, indicar 2 livros, senão eu vou esquecer. Claro que eu estou ficando alzheimática, então eu preciso falar. Sábado passado, lá no Memorial da Resistência, a gente lançou 2 livros. O Ivan Seixas, que foi preso com 16 anos e que viu o pai ser assassinado na tortura, lançou um livro que eu já li metade, muito maravilhoso, porque ele conta a experiência dele, que se chama Contos Guerrilheiros. E o Ivan Seixas. E o outro é um livro que eu não vou lembrar o nome, que tem meu depoimento lá também, vários depoimentos, que é sobre Eleni Guariba. E o autor chama-se José Armando, tá bom? Que fala muito do sofrimento, e que pode dar um parâmetro para vocês do que é, tá bom? Agora, não é uma leitura tão difícil, porque o Ivan Seixas escreve muito bem, está nascendo um escritor. E o do Zé Armando é cheio de informação sobre a Eleni, sobre a situação, tá bom? Eu trago, tá? Na sexta-feira, pra você dar de olhada. Vamos à última pergunta. Agora é ela. Boa tarde, meu nome é Vitória e eu queria saber o que vocês estavam fazendo quando vocês foram presos, se vocês estavam em um encontro desses que você falou, e se vocês já estavam esperando por isso ou vocês não estavam, nem imaginavam. Cada um de nós teve uma experiência diferente, né? Então eu vou contar rapidamente, porque nós já estamos quase chegando às 5 horas. Então, eu fui preso na rua,
né? Eu fui preso porque quando a gente militava nessas organizações clandestinas, essas organizações clandestinas tinham muitas regras de segurança que a gente não podia, tinha que seguir. A gente, por exemplo, cada um tinha um nome diferente, não se sabia o endereço de ninguém, justamente para que, se você fosse presa, não pudesse revelar isso para os que estavam te pedindo para você falar, né? Pedindo, não, exigindo. Né? Então eu fui preso na rua, porque nós tínhamos em São Paulo a notícia de que um grupo da organização tinha sido preso no Rio de Janeiro. Não me pergunta como a gente soube, porque não tinha celular, não tinha internet, mas a gente ficou sabendo que um grupo grande tinha sido preso no Rio de Janeiro, e a notícia que veio era que um rapaz do grupo tinha conseguido escapar do cerco da polícia do Rio, tinha pego um ônibus e tinha vindo para São Paulo. Então, com essa pessoa, nós tínhamos o que a gente chamava um ponto. O que era um ponto? Porque como a gente não podia se encontrar na tua casa, ou na minha casa, ou na casa dela, porque não se podia, então a gente marcava encontro na rua. Então, se você fosse militante comigo na organização, a gente sabia, cada terça-feira, às 3 da tarde, eu te encontro na esquina da rua tal com rua tal. E você tinha que ir, eu tinha que ir. E aí a gente discutia, fazia as coisas que tinha que fazer. E eu tinha um ponto, nós tínhamos um ponto, um encontro desse com esse pessoal do Rio de Janeiro. Então, nós fomos nesse ponto, aqui na rua Barra Funda, não muito longe daqui. E aí, cheguei lá e estava cercado. O que tinha acontecido era uma armadilha. Na verdade, o rapaz tinha sido preso e a própria polícia, próprios órgãos de repressão militar espalharam a notícia de que um tinha escapado, justamente para... Então, o que tinha acontecido? O rapaz tinha sido preso, torturado muito, não aguentou e falou que ele tinha um encontro com o pessoal de São Paulo. Eu fui nesse encontro e fui preso. Ele virou isca. Ele era a isca, E no caso da Dulce era outra situação. Eu, como pertencia a uma organização que fazia política, não fazia ações, né? Nós fomos, então, no 1º de maio, 6 anos depois do golpe, primeira vez que 13 sindicatos de trabalhadores se juntavam para comemorar o Dia do Trabalhador. É claro. E aí nós fomos distribuir o nosso material. Fizemos comício relâmpago, sabe o que é? Se junta numa praça, fala contra a ditadura, xinga e canta. De pé, ó vítimas da fome, de pé. E aí depois que fizemos panfletagem de casa em casa, de praça em praça, tudo. Fomos ao estádio Vila Maria Zélia, não existe mais, mas a vila existe lá no Brás, distribuir o nosso material, porque tinha festa. Tinha criança, tinha jogo de ovo, tinha pula-corda, tinha ciranda, tinha o hino nacional, tinha música, e nós fomos lá fazer panfletagem. E eles tinham a polícia de tudo que é jeito, militar, CNMAR, do DOPS, do DOI-CODE, enfim. Polícia militar, polícia do Brasil inteiro estava lá. Primeira vez, 13 sindicatos de trabalhador. E, pegaram nós, né? E levaram nós embora. Foi assim. Agora, eu queria falar uma coisa, que a menina fez uma pergunta aqui antes de sair, que ela perguntou, como é que vocês faziam para se comunicar se não tinha tecnologia? Tinha. A voz é tecnologia, a língua é tecnologia. E nós tínhamos os nossos documentos. E tinha todas essas coisas que a gente inventava para encontrar com uma pessoa, entendeu? Os telefones ainda não eram grampeados, todos. E eles eram precários, mas a gente conseguia fazer alguma coisa pelo telefone. Então, o mundo daquele tempo era daquele tempo, não é hoje. Por isso que vocês ficam tão assustados. Como que você fazia sem celular? Eu não uso celular. Eu não tenho, nunca tive. E nem vou ter. Não quero. Entendeu? Então, nós temos tecnologia, desde sempre. Porque a gente tem mania de achar que tecnologia é só máquina. Não é. A gente se comunicava bem às vezes. Depois também não. Mas aí havia infiltração dos policiais nas organizações.
Tá bem? Lembra uma coisa que a gente comentou numa aula, não sei se vocês lembram disso, a gente falando sobre tortura, as formas de tortura, que a tortura não objetiva de imediato matar a pessoa. Você quer dobrar aquela pessoa pela dor para que ela forneça as informações que você quer. Precisa. No caso dos militantes, onde é que está a pessoa, onde é que está o documento. Então, a ideia é que você, não suportando a dor, você fale, né? Então, e isso também tinha um treinamento. Os militantes, eles, quando buscaram a prisão, os primeiros dias de prisão tinham um peso tão grande, né? Você sabia que ele queria uma informação, eu tenho um encontro com você, eu seguro máscara, não falo nada, para que dê tempo de você, não, a Sônia não apareceu no encontro, ela deve ter sido presa. E aí você fugia, dava tempo de você fugir e você não ser presa. E aí, quando eu já tinha aguentado lá, sei lá, um dia de pancadaria, aí eu falava, eu conheço a Gabriela. Mas aí já tinha dado tempo de você fugir. Então, tinha uma solidariedade para enfrentar a dor, entende isso? Tinha não é nenhum treinamento, mas tinha uma forma de você lutar contra isso, né? Que eles foram aprendendo. E os interrogadores também vão aprendendo a buscar essa informação. Faltam 5 minutos. Não, ele estava dizendo. Tudo bem? Tá? Mas a gente não vai conversar mais sobre isso. Sônia, nós temos que encerrar, porque às 5 horas começa outra atividade aqui, então... E a gente tem que sair para isso. Saiam. Obrigada. Muito obrigado, gente.